O que vai ser a vida do grego antigo na chamada Idade Negra? Entre 1200 e 1000 a.C., os gregos antigos experimentaram o auge da civilização minoica na ilha de Creta e micênica no continente grego. Os minoicos tinham uma economia baseada na redistribuição, né? Tinham os seus nobres que faziam a redistribuição. Era um povo pacífico, mas eles vão sofrer economicamente, vão ter uma derrocada com a derrocada do Egito, com os conflitos internos ao Egito próximo, também os povos orientais, outros povos orientais, né? Aqueles que compõem a região da Anatólia, né? Os micênicos, que tinham também economia palaciana, nobre e também redistributiva, eles eram um povo lutador, era um povo que tinha preocupação com guerras, com invasões e fortificações para não serem invadidos. Os povos que compunham os micênicos, né, porque eles não formavam uma unidade, eram cidades, né, separadas umas das outras por montanhas e muralhas. Essas cidades, essas cidadelas, esses povos vão entrar em conflitos. A economia e a política vão decair. Vai ser o fim da civilização, tanto a minoica como a micênica. E os gregos vão entrar naquilo que é chamada Idade Negra, né? Idade Negra porque, com a derrocada da economia, os gregos vão parar de usar a escrita, né, chamada Linear B. A escrita que era usada para registrar os movimentos econômicos, eles vão deixar de usar. Eles vão... as histórias que eram contadas a respeito de quem eles eram, principalmente a respeito da participação dos gregos na Guerra de Troia, histórias dos seus heróis e nobres, e histórias dos deuses, das lutas entre os deuses, das lutas entre os homens, né? A relação entre os deuses e os homens. Essas histórias que diziam para o grego quem ele era, elas serão transmitidas agora oralmente, né? Não são escritas, mas a memória vai se perdendo. O grego da Idade Negra, a partir do século 1000, século 900 a.C., ele vai perder a notícia de quem eram os micênicos. Quem era aquele povo que era economicamente pujante, era guerreiro e vencedor de batalhas, tinha uma arte maravilhosa, né? Essas informações vão ser perdidas. O grego vai ter uma amnésia a respeito de quem é ele. E com o fim da economia redistributiva, que era no palácio, baseada no palácio, onde habitado pelos nobres, né, que eram os governantes, eles estipulavam o que cada um doaria para o palácio, para ser armazenado em grandes potes decorados, e o que cada um receberia do que era necessário para ele viver. Essa economia permitia que todos sobrevivessem, todos vivessem bem, ninguém passava necessidade.
E com a derrocada desse sistema e também da política, né, do governo do aristocrático, os, os gregos eles vão passar a compor pequenos grupos de no máximo 20 homens, de nômades, que não vão mais se fixar por muito tempo a um pedaço de terra, porque eles não têm mais é, as ferramentas adequadas para se defender, para entrar em guerra, para tomar o que é do outro, ou para trabalhar a terra, porque para produzir o bronze eles precisavam do latão, que é um componente, né, que é combinado com o cobre, e o latão era importado. As armas eram caras, as ferramentas agrícolas eram caras, então o grego não podia fazer grandes plantações. Ele não podia plantar porque ele não tinha boas ferramentas. Ele continuava criando seus animais, né, grupos pequenos de porcos, de cabras, e construía para permanecer durante um curto tempo num pedaço de terra. Construía cabanas toscas, né, porque a ideia era não ficar muito tempo ali. Porque ele ficaria ali o tempo que levava para os animais dele consumirem um lugar. Depois daquilo ali, eles iam para outro lugar, procurando. Eram nômades. Os povos gregos passaram a ser nômades. E muitos gregos morreram na miséria, morreram de fome. É, o que vai acontecer para o que vai causar o reerguimento dos gregos vai ser o seguinte: as viagens marítimas diminuíram muito, né? As viagens pelo mar Egeu, né? Chegando na Anatólia, pelo Mediterrâneo, chegando ao Egito. Essas viagens vão diminuir muito, mas ainda se mantinham, né? É, os gregos vão continuar tendo algum contato com as civilizações orientais e elas vão se reestruturar primeiro economicamente. Os egípcios vão se reorganizar e vão aumentar o seu tráfego pelo Mediterrâneo, a, a, as, a venda dos seus próprios produtos para os outros povos. Isso vai fazer com que o grego também melhore. O grego vai receber grande novidade, o ponto fundamental do reerguimento do grego vai ser o ferro. É, o, na, na, na Grécia, né, no, nas terras gregas, tinha muita presença de minério de ferro. Mas eles não sabiam como trabalhar o minério de ferro. Vai ser preciso eles, nesses contatos com o Oriente, eles conhecerem homens metalúrgicos que soubessem trabalhar o minério de ferro, transformá-lo nesse novo metal muito mais forte do que o bronze, muito melhor para fazer armas e principalmente que o grego não estava preocupado em guerras nesse momento, metal muito melhor para fazer ferramentas agrícolas. É, e assim o grego vai melhorar a sua agricultura, vai plantar mais do que ele precisa para consumir, a família dele vai ter uma segurança alimentar, ele vai conseguir fazer trocas com outros
com outros homens, vai conseguir aumentar suas viagens marítimas, e isso a população vai aumentar, e o grego vai sair da pobreza. Como é que se sabe disso? As informações são muito poucas a respeito do. E são ambíguas, né, as informações que tem a respeito dessa época, mas se descobriu numa tumba do ano de 900 a.C., uma tumba com joias egípcias numa cidade grega. Se descobriu joias caras egípcias, né? E numa outra tumba, né, no ano de 850 a.C., descobriu-se, além de joias caras e ferramentas e objetos de ouro, descobriu-se uma miniatura de potes com uma pintura geométrica. O grego tinha abandonado a pintura, né? Pintura geométrica. Aqueles potes, se eles estavam. Qual é a conclusão dos arqueólogos e historiadores? Se aquele objeto era importante o bastante para ser enterrado com a pessoa, e os gregos procuravam enterrar com o dono aquilo que fosse importante, né? Se aquilo era importante o suficiente para ser enterrado, é porque era importante na vida daquela pessoa. Aqueles potes eram de armazenagem de grãos. Então voltou-se a produzir grãos o bastante para se armazenar, bastante para ter alguém que faça armazenagem, alguém que faça o governo, alguém que tenha bens demonstrados pelos objetos de ouro e que faça o governo, que faça a redistribuição na economia. Então, esse túmulo e outros vão indicar que em vários pontos da Grécia haverá o retorno da hierarquia social, da elite econômica, que por ter dinheiro também é aquela que podia comprar armas, agora de ferro. As armas militares ainda eram de bronze, né? Elite econômica, que era a que podia defender, que é que também organizava cerimônias religiosas, né? E o grego vai voltar então a ter, a sociedade grega vai voltar a ter a hierarquia social, né? A melhoria da sua qualidade de vida em geral. Os nobres vão voltar a existir, mas com uma diferença, os nobres com uma diferença de como eles eram da época micênica, né? O, pelos textos que eram transmitidos oralmente do Hesíodo, né? Porque na época dele, século 700 a.C., ainda não se escrevia os mitos e as tradições orais, né? Posteriormente que se vai escrever. O Hesíodo fala dos reis devoradores de presentes, né? Que eram aqueles que da nobreza, que, que tinham a função de fazerem a justiça, né? A sociedade, os homens reconheciam aquele que tinha mais bens e atribuíam a ele o papel de ser aquele que ia doar a justiça, né? Além de ser aquele que faz as cerimônias religiosas. Pois é, esses reis, Hesíodo vai denunciar como só interessados naqueles que os favorecessem, né?
e também favorecê-los, favorecer os outros nobres, né? Ou pessoas que têm dinheiro. Não uma justiça como a que o Exildo vai propor a partir do que ele escutou das músicas, que é a justiça divina, né? A justiça dada por Zeus. O nobre, ele vai ter... O nobre, que é aquele que, pelo que a gente teve no Homero, o, o nobre na era micênica, o nobre era aquele que competia. Ele competia para mostrar a excelência dele, para ser excelente e para mostrar a diferença dele com relação aos demais. E também para que ele seja lembrado, para que ele tenha glória, né? Portanto, vida eterna, né? na glória. O nobre é aquele que compete. Na Ilíada, os heróis que aparecem, Ulisses, Aquiles, Diomedes, Heitor, Ájax, eles são nobres, eles querem se sobressair, eles competem naquela guerra de forma violenta com os seus adversários e de forma a superar o guerreiro que luta ao lado dele. O nobre é esse, né? Ele quer destruir o adversário e ele quer superar, se sobressair em relação aos seus iguais. Isso a gente viu bem na Ilíada. E na Odisseia a gente viu um aspecto do nobre, que é aquele que tem obrigações sociais. Ele deve ser hospitaleiro com o viajante. E ele deve fazer obras sociais, benefícios para o todo da sociedade, né? E também cerimônias religiosas, deve financiar cerimônias religiosas. Na Odisseia você vê que no final da Odisseia o Ulisses ele pune os antigos servos dele que não o receberam bem, enquanto quando ele tinha retornado a casa, disfarçado de mendigo. Era dever da nobreza, incluindo os servos nobres, né, que devem espelhar o comportamento da nobreza, era dever deles ser a hospitalidade com o estrangeiro. O nobre tem obrigações que mostram que ele honra o comportamento familiar, além de, lógico, né, de manter a riqueza da família, né? Outra obrigação do nobre, ele não pode perder a riqueza, mas ele tem que se distinguir também, né, com relação aos demais, pela competição e também pela cooperação, pelo que a gente chama de atitude nobre, né, que é ajudar o seu servo e o desafortunado. Né? O que vai acontecer no século 750, 700, é que o nobre ele vai ser o nobre como aquele que detém o poder, ele vai ser questionado, né? Vai começar a ser questionado.
aquele que tem as decisões políticas, as decisões jurídicas, ele vai ser questionado. O homem sem propriedade, porém livre, não um escravo, mas o homem livre sem propriedade, ele vai reivindicar na esteira do que o Hesíodo mostra, vai reivindicar ter parte na justiça, ser contemplado pela justiça. Porque ele é contemplado pela justiça, porque ele é tanto filho, é, é, tanto criado pelos deuses quanto o nobre, né? Nós, por volta também do século VII, a começar a acontecer as Olimpíadas. Em Olímpia, Olimpíadas, né, em homenagem a Zeus, onde atletas de todas as partes da Grécia competem. De 4 em 4 anos, eles se reúnem. Se eu tiver ocorrendo guerra a uma trégua, durante o tempo das competições, eles se reúnem para competir. Onde tem a competição para Zeus, tem a competição para Hera, né, que é na qual competem as mulheres. E esses competidores são aqueles que têm dinheiro, né, aqueles que podem, tendo dinheiro, eles têm tempo livre para serem atletas. E ao vencerem, o vencedor ganhava uma coroa de louro. Eram jogos de homenagem aos deuses. Era uma forma de competição não guerreira. A diferenciação com relação aos demais se distanciava da guerra, como era visto na sociedade retratada por Homero, né, e a micênica, né. O, e outra coisa também, outra novidade, é que os Jogos Olímpicos eram chamados de pan-helênicos. Os helenos eram os habitantes da Hélade, eram os povos gregos, né, em geral. Eram jogos, então, internacionais, contemplavam todos os habitantes da Grécia. Isso para mostrar como vai se construindo a ideia de cidades-estado. E cidades-estado com um sistema de governo que vai se distanciando da oligarquia e vai se aproximando da democracia, né, que vai ser chamado de democracia grega, no século V. É, então, assim, que foi assim o grego saiu da Idade Negra. Ele vai readquirir a escrita, né, vai adquirir a linguagem dos fenícios, né, que vai aproveitar os sons da fala deles gregos, para transformando em escrita, né, para posteriormente escrever as próprias histórias que contavam deles, né. Mas nesse período o grego vai ter a respeito dele mesmo, no período da Idade Negra, o grego vai ter a respeito dele mesmo a voz, a fala, né? A voz não, a fala. Lembre do Hesíodo, que
presencia a fala, né? As musas enquanto fala, enquanto aquilo que faz, aquilo que desvela, né, as coisas. Com a escrita, o homem vai se distanciar do contato com a fala, ele vai ter aquilo objetivado, né, na forma de sinais gráficos que pretendem falar sobre, né, as coisas. Mas a fala não. A fala, ela dá o ser. Né? A gente vai falar em vídeos futuramente mais sobre isso, né? Então é isso. A gente volta no próximo vídeo.